Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre a realização das três grandes bênçãos de Deus. Este é um ponto muito importante dentro do conteúdo do princípio divino, quando nós estudamos, todo o conteúdo do princípio divino, a realização das três grandes bênçãos de Deus, que está escrito no Gênesis 1:28, acaba sendo um ponto central, porque é a finalidade da nossa existência. Para cumprirmos a meta da nossa existência, nós devemos realizar as três grandes bênçãos de Deus. Então, vamos compreender um pouco mais sobre este importante conteúdo do princípio divino. Quando nós falamos sobre as três grandes bênçãos de Deus, é inevitável, que nós tenhamos que falar inicialmente sobre a finalidade da criação do universo, porque quando o ser humano realiza, cumpre as três grandes bênçãos de Deus, ele está cumprindo a finalidade da sua criação também. Então, para que Deus criou o universo? Como nós aprendemos, no princípio divino, quando nós observamos na Bíblia, Gênesis do 1:4 até o 31, está escrito que sempre que Deus criou uma nova espécie na criação, ele disse que aquilo era bom. Então, o que significa isso, Nós podemos ver aqui que diversas ocasiões Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa, e separou as luzes das trevas, e todas as outras, durante muitas vezes na Bíblia, na Bíblia mencionou que Deus viu que a sua criação era boa. Então, o que que isso significa? O que significa dizer que Deus queria criar boas coisas? Deus, ele queria criar bons objetos, Ele se esforçou no início da criação, ele investiu todo o seu coração, toda a sua capacidade, todo o seu amor para poder criar bons objetos. E qual que foi a finalidade? Para que Deus pudesse sentir alegria ao observar a sua criação. Então, como que é possível, Deus sentir alegria observando a sua criação? Então, uma vez que a finalidade da criação de Deus, ao criar o universo, incluindo o ser humano, é sentir alegria, então a finalidade da nossa existência como ser humano, como centro do universo, não podia ser outra senão devolver a alegria a Deus. Então, quando nós estudamos a finalidade da criação, quando nós estudamos sobre as três grandes bênçãos, um ponto muito importante que nós chegamos, a compreender é a finalidade da nossa própria existência. O ser humano, durante milhares e milhares de anos, o ser humano tem se perguntado para que eu existo? Qual que é a finalidade da minha existência na Terra? E através do princípio divino, estudando as três grandes bênçãos, nós aprendemos não só qual que é a nossa finalidade, mas aprendemos também detalhadamente como nós podemos cumprir com essa finalidade importante da nossa vida, que nós aprendemos agora, que é dar alegria a Deus. Antes de entender, como o ser humano deve se portar, o que deve acontecer no universo para dar alegria a Deus, então nós temos que entender como o princípio divino explica, como que a alegria ela é produzida. A alegria ela não é produzida por apenas um indivíduo, apenas uma pessoa sozinha, um indivíduo sozinho, um ser, não pode produzir alegria por si só. A alegria ela vem através do relacionamento com o parceiro objeto. Então, quando o sujeito ele sente a estimulação do seu caráter e forma através de um objeto, esse sujeito, então, ele vai experimentar alegria. Por exemplo, quando um artista ele recebe a estimulação através da sua obra, então ele pode sentir alegria. Então, da mesma forma, é com Deus. Deus criou o universo com o ser humano no seu centro, e quando ele receber estimulação do universo, quando ele puder perceber o seu caráter e forma substancialmente no universo, então Deus irá sentir o máximo de alegria. Quando nós falamos, de sentir alegria através do seu objeto de amor, existem dois tipos de alegria. É a alegria parcial e a alegria substancial. Como que a alegria parcial ela é produzida? A alegria parcial é quando o sujeito ele imagina, por exemplo, no caso do artista, ele está imaginando como vai ser a sua obra, ele está pensando como será a sua obra depois de finalizada. Então, ele já sente uma estimulação de alegria. Então, depois que ele trabalha e investe no seu amor, o seu tempo, o seu coração, e finaliza essa obra, então ele pode sentir alegria substancial. No caso de Deus, com relação ao universo, é a mesma coisa. Quando Deus fez o plano do universo,
Então, ele sentiu uma alegria parcial, que é uma alegria estimulante, mas ela ainda não é completa. E Deus esperou ver o seu universo substancializado para que ele pudesse, então, sentir a alegria total. E como que Deus vai realizar, como que Deus vai substancializar o seu ideal, o seu plano? É através da realização das três grandes bênçãos que nós vamos compreender através desse vídeo. Então, uma vez que o plano de Deus ele é realizado, ele é substancializado, o reino do céu estará estabelecido na terra. Então, Deus poderá sentir alegria. Como deveria ser, então, a criação de Deus a fim de fazer a Deus feliz? Como deveria ser? Ou seja, como que o universo deveria funcionar? Sabemos, primeiramente, né, através do princípio divino, que o ser humano ele é o centro do universo. Então, Deus, com um coração de pais, né, de pai e mãe, ele criou o ser humano. O ser humano ele foi criado, né, como último estágio da criação, como a imagem e semelhança de Deus. E o ser humano ele foi dotado, né, por Deus de toda a sensibilidade, de todo sentimento e emoção para poder conseguir perceber e dominar o universo. Então Deus ele deu para o ser humano, pediu que o ser humano, nesse último ser da criação mais precioso, realizasse as três grandes bênçãos, que é crescer, multiplicar e dominar. E Deus, observando a realização das três grandes bênçãos, que é a realização do reino de Deus, então ele irá sentir imensa alegria vendo o ser humano sentir alegria também. Então, a forma que Deus irá sentir alegria é quando todo o universo estiver funcionando perfeitamente, com o ser humano no seu centro, quando o ser humano estiver imensamente, né, extremamente feliz. Então, Deus, observando o seu plano funcionando perfeitamente, então Deus poderá sentir o máximo de alegria também. Então, a finalidade da criação do universo, como vimos, é a realização das três grandes bênçãos de Deus, que aparece no Gênesis 1:28. Está escrito assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, depois que Deus criou Adão e Eva, depois que Deus criou todos os seres da criação, e fez o ser humano como o último estágio, né, como nós vimos no slide anterior. Ele fez o ser humano no último ponto, né, o nível mais elevado da criação, com todo o sentimento, emoção, capacidade para poder perceber o universo. Então, Deus pediu que Adão e Eva realizassem, então, né, as três grandes bênçãos, ou seja, frutificar, multiplicar e dominar. E o que significa isso? O que o princípio divino explica, né, que o ser humano deveria fazer a fim de realizar as três grandes bênçãos de Deus, sentir felicidade e também dar o máximo de felicidade a Deus. Uma vez que as três grandes bênçãos ela é realizada, o ser humano vai sentir felicidade e Deus também irá sentir felicidade através disso. Então, Gênesis 1:28, Deus os abençoou, Deus lhes disse: frutificai. Essa é a primeira bênção de Deus, que nós vamos entender um pouco mais aprofundado o que significa, como o ser humano pode realizá-la e como que Deus irá sentir, e como Deus e o ser humano, né, irão sentir felicidade, que é a finalidade da criação do universo, através da realização da primeira bênção de Deus. Como nós aprendemos no princípio divino, a primeira bênção, crescei, é a realização do fundamento de 4 posições no nível individual. O que significa isso? Né? O fundamento de 4 posições no nível individual. Significa que quando o ser humano unificar a sua mente e o seu corpo centralizado em Deus, ele vai se tornar um homem aperfeiçoado, vai se tornar um indivíduo aperfeiçoado, ou seja, um homem aperfeiçoado, uma mulher aperfeiçoada. E qual é a característica, quais são, né, as características, os pontos que essa pessoa aperfeiçoada adquire? Quais são os pontos que ela atinge quando ela alcança o seu aperfeiçoamento individual? Então, o primeiro ponto, quando o ser humano realiza a primeira bênção de Deus, quando Deus pediu, né, para Adão e Eva realizar a sua primeira bênção, crescei, uma vez que eles conseguissem isso, então, o indivíduo vai se tornar o templo de Deus. O que significa o templo de Deus? Que Deus ele irá morar dentro daquela pessoa. O nosso corpo passa a ser a casa de Deus. Então, essa pessoa vai cuidar muito bem do seu corpo, não vai ter vícios, não vai causar mal ao seu corpo, também ao corpo de outras pessoas, porque todos serão templos de Deus. O indivíduo que alcança a sua perfeição individual, que realiza a primeira bênção,
também forma um só corpo com Deus. Então, está completamente unido com Deus, faz parte do mesmo corpo com Deus. Então, ele atinge a deidade, que significa, né, as naturezas originais, que são as mesmas naturezas de Deus, diferente das naturezas decaídas que o ser humano decaído tem e que causa tanto problema, né? Então, uma vez que o ser humano alcança a sua perfeição, que é a primeira bênção de Deus, ele sente exatamente o que Deus sente. Todos os seus sentimentos estão refletindo os sentimentos de Deus. E ele conhece a vontade de Deus e ele vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Então, ou seja, o ser humano pode sentir extremamente a alegria, a felicidade, quando ele realiza a primeira bênção de Deus, porque ele se assemelha a Deus. Em 1 Coríntios 3,16, nós vemos, né, que está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também João 14,20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então, esses dois versículos bíblicos mostram que o ser humano tem o potencial de ser um com Deus, o templo de Deus, a deidade, as naturezas de Deus e ser igual a Deus. A primeira bênção de Deus, quando nós falamos da perfeição individual, o que nós estamos falando, né? Mais detalhadamente? O que o ser humano precisa aperfeiçoar? O corpo do ser humano já foi criado perfeito, não precisa passar por nenhum processo de perfeição, ele vai apenas se desenvolver, vai crescer, amadurecer, mas qual aspecto do ser humano ele precisa aperfeiçoar através da realização da primeira bênção de Deus? Então, nós vamos entender sobre isso através dessa importante passagem que Jesus disse, né, em Mateus 5, 43 ao 48. Jesus disse assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Qual é o significado dessa importante passagem que Jesus disse? Essa passagem nos mostra qual aspecto Deus espera que o ser humano aperfeiçoe para realizar a sua primeira bênção. Então, está dizendo ali na passagem: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornares filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Portanto, sede perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Então, isso nos mostra que a perfeição que o ser humano deve alcançar através da primeira bênção não é outra coisa senão a perfeição do amor. É isso que o ser humano precisa alcançar através da realização da primeira bênção de Deus. Então, o ser humano deve assemelhar-se a Deus no padrão de amor. Significa que ele tem que conseguir amar igual Deus ama. E como que Deus ama? Deus ama sem fazer distinção, como o versículo bíblico disse, o inimigo e também o amigo, aquele que vos persegue, aquele que vos ama, ou seja, aquele que está te incomodando e aquele que você sente confortável no relacionamento com ele. Deus faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Então, o amor de Deus é um padrão de amor perfeito tão grande que ele consegue amar a todos, mesmo aquelas pessoas, mesmo os inimigos, mesmo aquelas pessoas que perseguem. Então, a realização da primeira bênção de Deus não é outra coisa senão o ser humano adquirir essa mesma capacidade de amar igual Deus. Quando Jesus passou pela terra, ele demonstrou essa capacidade de amar igual Deus, porque Jesus realizou completamente a primeira bênção de Deus, e o próprio Jesus disse em Mateus 5:48 que nós temos que ser perfeitos da mesma forma que Deus, né, que o nosso Pai do céu é perfeito. Então, essa é a realização da primeira bênção de Deus. E como que Deus poderá, então, sentir alegria? Como que o ser humano poderá sentir alegria através da realização da primeira bênção de Deus? É porque o ser humano adquire aquele mesmo padrão e passa a viver no padrão de amor que Deus estabeleceu no ideal da criação.
Então, esse homem aperfeiçoado, que é um com Deus, igual a Deus, ele imediatamente sente tudo o que Deus sente, como se os sentimentos de Deus fossem dele mesmo. Ele também não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus. Por quê? Porque ele é um com Deus. Se ele fizer algo mal, né, algum pecado que causa sofrimento a Deus, essa própria pessoa aperfeiçoada irá sofrer também. É como se, como ele faz parte do mesmo corpo que Deus, é a mesma coisa que, por que que uma mão não consegue machucar a outra? Porque a dor que aquela mão machucada vai sentir, aquela mão que causou, né, o dano também vai sentir, porque fazem parte do mesmo corpo humano. Então, o ser humano sendo um com Deus, o corpo de Deus, não conseguirá fazer mal algum, ele nem desejará fazer mal algum ao seu semelhante. Então, é importante a realização da primeira bênção de Deus. O homem atinge um padrão que ele jamais pode cair. Por quê? Porque ele sente o mesmo coração de Deus e aquela dor que Deus sente através da queda, o ser humano vai sentir a mesma coisa. Então, quando realiza a primeira bênção de Deus, o ser humano entra no padrão de perfeição incapaz de cair, o padrão seguro que pode receber o domínio de Deus diretamente, porque ele cumpriu a sua porção de responsabilidade humana como indivíduo. Então, Deus e o ser humano sentirão o máximo de alegria vendo essa pessoa, né, que realizou a primeira bênção de Deus. Então, como que o homem vai sentir alegria? Como nós explicamos no início, né? O ser humano pode sentir alegria quando ele recebe estimulação. Então, quando o homem é aperfeiçoado, né, quando o homem realiza a primeira bênção de Deus, atinge o padrão de homem aperfeiçoado, ele se torna um objeto substancial da sua mente, aquela mente que está centralizada em Deus. Então, através da estimulação derivada do homem aperfeiçoado, a sua própria mente pode sentir alegria, vai sentir o seu caráter e forma, e por isso vai sentir o máximo de alegria. Então, o ser humano pode sentir alegria dessa forma, né? Vendo o seu próprio caráter e forma funcionando, né, perfeitamente através do seu ser que está aperfeiçoado. Então, Deus observando o processo para Deus sentir alegria será a mesma coisa. Deus observando esse indivíduo, esse homem aperfeiçoado, então, ele vai sentir o seu próprio caráter e forma, essa estimulação de alegria através do homem aperfeiçoado, que é o objeto substancial de Deus, e com isso ele vai sentir o máximo de alegria também. Então, Deus vai sentir a estimulação derivada, né, do homem aperfeiçoado, vendo o seu próprio caráter e forma, como nós dissemos, né, o homem vai ser um com Deus, o tempo de Deus. Então, Deus vai ver a sua imagem e semelhança naquele homem aperfeiçoado. Infelizmente, depois da queda, nenhum ser humano conseguiu alcançar esse padrão de homem aperfeiçoado, mas, como nós aprendemos no princípio divino, o ideal de Deus ele não muda. Então, o ser humano vai continuar, essa vai continuar sendo a meta, né, de cada indivíduo, de cada ser humano. Mesmo que nós não saibamos completamente, mas lá no nosso fundo da nossa mente original, no nosso subconsciente, esse padrão de homem aperfeiçoado, de ser humano aperfeiçoado, ainda existe como nossa meta de vida. O princípio divino nos esclareceu sobre isso, né? Então, para finalizar, né, a primeira bênção de Deus é o estabelecimento do fundamento de 4 posições. Quando o ser humano consegue realizar isso, essa meta de Deus, que ainda não mudou, mesmo que o ser humano caiu, Deus vai tentar trazer todo o ser humano para esse padrão. Então, essa é a nossa meta, é a meta, né, da nossa existência, é o que nós precisamos realizar no nosso dia a dia, através de seguir a palavra do princípio divino, as palavras dos verdadeiros pais, né, que inspiraram o princípio divino, nós podemos buscar e aproximar cada vez mais desse padrão da realização da primeira bênção, que é o nosso aperfeiçoamento como indivíduo. Então, nós falamos que Deus deu 3 grandes bênçãos. Essa foi a primeira bênção de Deus, que é o aperfeiçoamento individual. E a segunda bênção de Deus? Como deve ser a realização da segunda bênção de Deus? Em Gênesis 1:28, diz, né, como nós já vimos, frutificai e multiplicai-vos. Então, a segunda bênção de Deus é multiplicar. O que significa multiplicar? Assim como a primeira bênção de Deus é a realização do fundamento de 4 posições em nível individual, então a segunda bênção de Deus é a realização do fundamento de 4 posições em nível de família. Então, como podemos ver aqui no gráfico, né? Uma vez que Adão e Eva realizassem a primeira bênção de Deus, né, a fim de realizar a segunda bênção de Deus, eles deveriam aperfeiçoar primeiramente a sua individualidade. Então, Adão e Eva eles são divididos das essencialidades duais de Deus como objetos substanciais que aperfeiçoaram a sua individualidade. O que significa isso? Que o ser humano
só vai poder realizar a segunda bênção de Deus, que é estabelecer uma família ideal, depois expandir isso para a sociedade, para a nação, para o mundo todo e sentir alegria através dessa família, só vai poder realizar isso depois que completar a sua perfeição individual. Quando o ser humano realiza a família antes da perfeição individual, não pode se considerar a segunda bênção de Deus, porque nós podemos ver que está escrito aqui, né? Para poder fazer, realizar a segunda bênção de Deus, aqui está dizendo Adão e Eva, mas claro, isso se aplica a todo homem, a toda mulher. Adão e Eva está aqui porque foram os primeiros, né, que Deus tentou estabelecer esse padrão, mas não foi possível por causa da queda. Então está dizendo que eles devem ter a sua individualidade aperfeiçoada, eles devem ter atingido o aperfeiçoamento individual. E o que isso significa? O aperfeiçoamento individual é a realização da primeira bênção. Então, para simplificar, se alguém perguntar o que é a primeira bênção de Deus, que está escrito em Gênesis 1:28, nós devemos responder, é o aperfeiçoamento individual. Então, e o que é a segunda bênção de Deus? A segunda bênção de Deus é formar um casal, formar uma família aperfeiçoada. É o aperfeiçoamento familiar, é estabelecer o fundamento de 4 posições, centralizado em Deus, e depois multiplicar filhos. E através da multiplicação de filhos, deverá então dar continuidade a expandir, né, esse fundamento familiar para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, na família, o ser humano tem a oportunidade de experimentar os 4 grandes reinos do coração, que é um ponto muito importante para o desenvolvimento espiritual do ser humano, que Deus planejou no início da criação. Então, o primeiro estágio, né, do crescimento dos 4 grandes reinos do coração é o coração de filhos, onde o ser humano aprende, né, o respeito, a gratidão, a piedade filial para com seus pais, como indivíduo. Depois, o ser humano continua crescendo no seu coração original, passando pelo coração a experimentar, né, o coração de irmãos, que é baseado em harmonia e pureza. Então, o jovem, né, o menino, a menina, vai crescer, vai desenvolver com harmonia, com pureza, sentindo o coração de Deus, praticando respeito, gratidão pelos seus pais, pelas pessoas da sociedade, vão aprendendo um com o outro, até chegar no momento adequado, depois que alcançar a perfeição individual, para sentir, para experimentar o coração de cônjuge. E o coração de cônjuge é baseado, né, na fidelidade e no compromisso. Então, nesse momento, o homem e a mulher, centralizado em Deus, depois da perfeição individual, eles vão experimentar o coração de casal. O interesse do homem, né, virá para a mulher, e o interesse da mulher irá para o homem. Então, uma vez eles formando um casal, realizando a segunda bênção, como nós vimos agora, que é formar uma família ideal, após ter aperfeiçoado a individualidade, então eles vão experimentar esse coração de cônjuge, experimentar o coração de Deus através do seu cônjuge, e vão multiplicar filhos, e vão continuar crescendo até alcançar o coração de pais, né, depois que tiverem filhos, que é um coração baseado na dedicação e na compaixão. Então, assim, o ser humano pode chegar a alcançar o mesmo padrão de Deus. Então, quando o homem, a mulher, o casal observar os seus filhos crescendo, eles vão perceber o que Deus sentiu, o mesmo sentimento de Deus quando estava observando o seu próprio crescimento, desde que nasceu, era criança, depois pré-adolescente, adolescente, jovem, até chegar à idade adulta, se casar. Então, o homem vai passar esse mesmo processo, esse mesmo curso que Deus passou, e com isso ele pode aperfeiçoar cada vez mais o seu coração. Então, com a realização da segunda bênção de Deus, o ser humano pode alcançar os 4 grandes reinos do coração, que é o coração de filhos, coração de irmãos e irmãs, coração de cônjuge e o coração de pais. Quando o ser humano realiza a primeira bênção, a segunda bênção de Deus, nós podemos perceber que a segunda bênção de Deus é semelhante a um ser humano aperfeiçoado. Então, na verdade, como nós aprendemos no princípio divino, Deus ele utilizou o modelo do ser humano aperfeiçoado para tudo, para a família, para a sociedade, para a nação, para o mundo todo. Então, a família e a sociedade, a nação, o mundo, que formou o fundamento de 4 posição, centralizada em Deus, ela vai ser exatamente igual, no mesmo padrão do ser humano aperfeiçoado. Então, como que Deus pode sentir alegria? Como que o ser humano vai sentir alegria através dessa família ideal realizada através da segunda bênção de Deus?
A família e a sociedade ela vai se tornar o objeto substancial do homem. Então, através da estimulação derivada da família e da sociedade, o homem pode sentir o seu próprio caráter e forma, por isso, ele pode sentir alegria. Então, com Deus é a mesma coisa, né? A família, a sociedade se tornam um objeto substancial de Deus, que é o centro da mente do homem, e através da estimulação derivada da família e da sociedade, Deus pode sentir o seu próprio caráter e forma, e com isso, ele pode sentir alegria. Então, voltamos àquele mesmo ponto, né? O indivíduo não pode sentir alegria sozinho. Por exemplo, somente Deus vivendo sozinho, Gênesis diz, né? Deus pairava sozinho, né, sobre a face do abismo. Então, naquele ponto, ele não tinha um objeto para poder relacionar, para poder fazer a ação de dar e receber, que nós aprendemos no princípio divino, para poder sentir alegria. Por isso, ele criou o universo, né, como o ambiente para que o ser humano pudesse viver, criou o mundo físico, o mundo espiritual, depois colocou o ser humano lá para poder realizar as três grandes bênçãos de Deus. E através desse relacionamento com o universo, principalmente com o ser humano, né, no seu centro, no centro do universo, Deus pode sentir alegria. Então, Deus, observando aquela família ideal, Deus ele poderá sentir o máximo de alegria. Então, qual que é o resultado no mundo, né, da realização da segunda bênção de Deus? A segunda bênção de Deus irá produzir famílias ideais no mundo todo. Essas famílias terão relacionamentos harmoniosos de pai, filho, de esposo e esposa, de irmãos e irmãs. Essa família será a escola do amor e das virtudes, onde os filhos irão aprender tudo de bom nessa família e vão levar isso para a sociedade. Quando a sociedade está ruim, está doente, é porque a família também está ruim, está doente. Então, se a família estiver perfeita, após, né, o esposo e a esposa passar pela realização da primeira bênção de Deus, que é a perfeição individual, formar uma família aperfeiçoada, então então essa família será um modelo para a sociedade. A sociedade vai se espelhar nessa família, então a família será uma família, a sociedade, né, será uma sociedade saudável, porque a família é uma família saudável. Mas para a família ser saudável, o indivíduo tem que ser saudável. Por isso, para realizar a segunda bênção de Deus, é imprescindível que o ser humano realize a primeira bênção de Deus, antes de realizar a segunda. Não tem como o ser humano, antes da sua perfeição, no seu estágio decaído ou imaturo, completar a segunda bênção de Deus. Quando Adão e Eva estabeleceram uma família antes de chegar à sua perfeição, aquilo acabou sendo a queda, como nós aprendemos pelo princípio divino. Então, o ser humano precisa focar bem claramente. Primeiro, é a realização da primeira bênção de Deus, temos que chegar à nossa perfeição individual. Segundo, a realização de uma família ideal. Então, isso, assim nós estaremos seguindo o plano de Deus, né, para as suas três grandes bênçãos. Agora entraremos, então, na terceira e última bênção que Deus deu para o ser humano. Então, Deus disse, crescei, né, ou seja, frutificai, multiplicai e dominai. O que significa dominai, que Deus disse em Gênesis 1:28? Então, o ser humano, nós sabemos que o ser humano foi criado para poder dominar, para ter domínio para com toda a criação. Então, Deus, ele criou primeiro, né, desde as menores partículas aos seres, os menores seres do universo, né, e o ser humano foi criado como último estágio da criação, como nós já vimos aqui também, com a mais alta função. Só que Deus, ele já tinha o padrão, ele já tinha a ideia, a imagem de como seria o ser humano. Então, na verdade, ele estava preparando o ambiente para depois criar o ser humano, que é o seu filho. Então, o ser humano, ele consegue conectar com toda a criação, com partículas, átomos, moléculas, minerais, plantas, animais. O ser humano tem a capacidade de se conectar com isso, porque o ser humano faz parte, né, da criação. Ele foi criado como último estágio, depois que Deus aperfeiçoou todo o universo, então o ser humano consegue relacionar com todo o universo. Por exemplo, as cordas vocais do ser humano são capazes de imitar os sons de todos os animais. O corpo humano também, ele tem a forma e a linha humana, são tão delicadas e graciosas que os artistas utilizam, né, o corpo humano como técnica, né, para poder aperfeiçoar as suas técnicas, né, de pintura, por exemplo. Com relação ao ser humano e às plantas, o corpo físico do ser humano é semelhante ao sistema, né, de funcionamento das plantas também. Por exemplo, a folha das plantas corresponde ao pulmão humano, o tronco e os ramos correspondem ao coração, a raiz corresponde ao estômago e intestino, xilema e floema corresponde às artérias e veias.
Com relação ao homem e aos minerais também. O homem tem todos os elementos dos minerais. Ele é composto de terra, de água e de ar, nosso corpo físico. O homem e a terra também, a estrutura da terra é semelhante à estrutura do corpo humano. Então, na terra tem a crosta, né, com as plantas, no corpo humano tem a pele e os pelos. Na terra tem as águas subterrâneas e substratos, o ser humano tem os vasos sanguíneos na musculatura. Na terra tem a lava derretida, né, rodeada de pedras, no centro da terra, o ser humano tem a medula óssea no centro do seu esqueleto. Então, a própria estrutura do corpo físico do ser humano foi criada para poder assemelhar-se à estrutura do universo, à estrutura da Terra. Então, com isso, o ser humano pode dominar perfeitamente a criação. Ele foi criado para poder ter domínio através do amor, né, para com toda a criação. É o domínio interno e o domínio externo. O domínio interno ele vem através do amor do coração e o domínio externo ele vem através da ciência, da tecnologia. Depois da queda, o ser humano focou muito no domínio externo para com a criação. Hoje o ser humano consegue dominar certa parte, né, da criação pela ciência e tecnologia, mas está faltando o domínio interno. Então, isso não é um domínio perfeito. Pode-se dizer que é um domínio falso que o ser humano decaído faz com a criação, que o ser humano, né, exerce sobre a criação hoje. Então, qual que é o padrão original da terceira bênção de Deus, do domínio do ser humano para com o universo? Então, a terceira bênção de Deus é o fundamento de 4 posições para o domínio, ou seja, o domínio para com toda a criação. E isso acontece quando o ser humano que já está unificado com Deus, já é um com Deus, já formou aquela família ideal, ou seja, o ser humano que já realizou a primeira bênção de Deus e a segunda bênção de Deus perfeitamente. Então, quando esse indivíduo, né, esse homem, essa mulher, entra em unidade perfeita através da ação de dar e receber entre o ser humano, que já realizou a primeira e segunda bênção, e o mundo natural, então ele vai sentir estimulação de alegria, né? O ser humano vai dar amor, vai receber beleza em troca, né? Vai receber estimulação através da criação. Então, através da terceira bênção de Deus, a união harmoniosa entre o ser humano e o mundo natural, o universo ele vai se tornar um perfeito objeto que pode produzir alegria para Deus. Então, quando o ser humano realizar a primeira bênção de Deus, qual será o resultado? Quer dizer, a terceira bênção de Deus, qual será o resultado? Então, teremos, o meio ambiente será saudável, o ser humano vai cuidar do meio ambiente, não vai usar, né, para o seu próprio egoísmo, terá prosperidade material para todos, porque no universo existe, né, a fonte de todo o bem material está no universo, e Deus criou com a capacidade de abastecer todos os seus filhos. Então, por que algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos, alguns têm necessidades básicas, porque o ser humano não conseguiu dominar o universo, primeiro com o coração e com amor, e tenta apenas dominar pela ciência e a tecnologia. Então, isso acaba levando para o lado do egoísmo. Então, a solução para todas as questões e problemas, né, do universo é o ser humano realizar a primeira bênção de Deus e a segunda bênção de Deus, adquirir a capacidade, o direito real de dominar o universo, primeiro por amor e pelo coração, e depois pela ciência e tecnologia. Então, no mundo onde a terceira bênção de Deus é realizada, né, tendo já sido realizada a primeira e a segunda, a ciência e a tecnologia vão beneficiar o ser humano e beneficiar o mundo natural. Então, Deus e o ser humano sentirão o máximo de alegria através dessa realização. Para poder produzir a alegria do homem e de Deus, é da mesma forma, né? O universo ele é o objeto substancial do homem, o homem que está centralizado em Deus, desenvolvido do seu caráter e forma. Então, através da estimulação derivada do universo, o homem pode sentir o seu próprio caráter e forma, e com isso ele poderá sentir, então, alegria. Então, o ser humano, uma vez que o ser humano sentindo alegria através da estimulação do universo, o processo para Deus sentir alegria é a mesma coisa. Deus ele pode sentir alegria através da estimulação do seu caráter e forma essencial, derivada do universo, aquele universo aperfeiçoado que realizou as 3 grandes bênçãos de Deus centrado no ser humano, que é o terceiro objeto de Deus, como resultado da união entre o homem e toda a criação. Então, o universo pode ser esse terceiro objeto de Deus que dá alegria a Deus através da estimulação, ou seja, é o cumprimento total da finalidade da criação de Deus. A realização da terceira bênção de Deus, então, vai produzir alegria para o ser humano e automaticamente para Deus também. Então, o ideal de Deus para realizar o seu reino aqui na Terra é possível através das 3 grandes bênçãos de Deus.
Só vai ser possível realizar as três bênçãos, o reino dos céus na terra, que Jesus prometeu, que está na Bíblia, quando o ser humano compreender e realizar em sua vida o ideal das três grandes bênçãos de Deus, que é crescer, multiplicar e dominar. A perfeição individual, a perfeição familiar e a perfeição do domínio. Então, as três grandes bênçãos de Deus é a realização do reino do céu na terra, que significa completar a finalidade da criação de Deus e produzir o máximo de alegria para Deus. Então, uma vez que o ser humano realiza as três grandes bênçãos aqui na terra, o que vai acontecer em seguida? Uma vez que ele aperfeiçoa o seu caráter individual, a sua família e o domínio através do coração, do amor, da ciência e tecnologia para o mundo natural, estabelecendo o reino do céu na terra, quando ele for para o mundo espiritual, ele vai viver no resultado da realização das três grandes bênçãos no mundo espiritual. Porque a Bíblia disse, né, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, a realização dessas três grandes bênçãos de Deus é o ideal da criação de Deus, é a finalidade máxima da nossa existência aqui na Terra e é o que vai produzir o máximo de alegria para o ser humano depois e também para Deus. Como nós vimos, né, na introdução geral do princípio divino. O ser humano busca felicidade, mas não sabe como conseguir a verdadeira felicidade. E agora nós podemos compreender que com a realização das três grandes bênçãos de Deus, que não era apenas a meta de Adão e Eva, mas continua sendo a meta de Deus no momento, continua sendo a meta da nossa existência, da nossa vida também. Então nós temos que aprender através do conteúdo do princípio divino, através do nosso treinamento, descobrir o que nos está impedindo de realizar as três grandes bênçãos de Deus em nossa vida. Então, através disso, nós vamos desenvolver os aspectos, né, da primeira bênção, da segunda bênção e da terceira bênção de Deus também. Então, através disso, nós podemos crescer espiritualmente. É impossível ao ser humano entender e praticar, né, os aspectos das três grandes bênçãos sem passar por um treinamento, sem aprofundar o conteúdo do princípio divino, sem aprofundar o estudo da palavra dos verdadeiros pais. Então, é um convite, né, para você que aprendeu o princípio divino, que entendeu todo o conteúdo, e agora nós sabemos que devemos, então, começar a ver nos detalhes o que nós temos que fazer na nossa vida para poder crescer e para poder realizar o ideal de Deus na nossa vida também. Nós não devemos pensar sobre as três grandes bênçãos, que era uma coisa distante, de milhões de anos atrás, que Adão e Eva tinham que fazer, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. A realidade não é assim. A realidade é que Deus espera ansiosamente que cada ser humano, cada um de nós, eu, que você, que qualquer pessoa, realize o ideal das três grandes bênçãos. Esse é o sonho, o desejo mais profundo de Deus. Então, para poder finalizar esse assunto, né, do aperfeiçoamento das três grandes bênçãos, eu quero compartilhar uma palavra dos verdadeiros pais. Deus criou um homem e uma mulher e desejava que eles se casassem e vivessem de uma maneira celestial. Porém, para abençoá-los como esposo e esposa celestiais, ele somente poderia fazer isso depois que eles alcançassem a perfeição como solteiros. O plano de Deus para converter Adão e Eva no primeiro esposo e esposa verdadeiros na história. O plano de Deus era fazer de Adão e Eva o primeiro esposo e a primeira esposa celestiais na história e começar o estabelecimento do reino de Deus com base neles. Então, ou seja, Deus deu o ideal das três grandes bênçãos para Adão e Eva, mas esse é o ideal para todo ser humano. Então, vamos, né, meditar nessas palavras dos verdadeiros pais e buscar como que eu devo, né, vamos descobrir como que eu devo me portar, o que eu devo fazer a fim de compreender mais profundamente, sentir que esse ideal das três grandes bênçãos de Deus também faz parte da minha vida. Então, quero agradecer pela atenção de todos, espero que este conteúdo das três grandes bênçãos possa ter estimulado para você buscar mais crescimento espiritual, buscar entender e compreender mais sobre a providência dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, e o conteúdo do princípio divino. Muito obrigado.